Hoje a gente vai explicar para você, jornalista, tudo o que você precisa saber sobre o sistema judiciário brasileiro e como ele pode afetar a sua profissão. Junto do executivo e do legislativo, o poder judiciário faz parte dos 3 poderes do Estado brasileiro. O judiciário é responsável por aplicar a lei e garantir os deveres e os direitos dos cidadãos. Ele é composto por alguns órgãos. O Supremo Tribunal Federal, também conhecido como STF, é o órgão máximo do Poder Judiciário. Ele é responsável por julgar casos que envolvam as questões constitucionais. Ele é o guardião da Constituição Federal no Brasil. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é responsável por uniformizar a interpretação das leis no Brasil. Ele julga recursos ordinários e extraordinários, como mandados de segurança e habeas corpus. Além disso, temos os Tribunais Regionais Federais, os TRFs, que eles são responsáveis por julgar recursos contra decisões de juízes federais e materiais de competência federal. No caso dos Tribunais Regionais Eleitorais, os TRS, eles são responsáveis pelo julgamento de processos eleitorais em seus estados. E os Tribunais Regionais do Trabalho, TRTS, julgam processos trabalhistas em segunda instância. Os Tribunais de Justiça, TJs, que são responsáveis por julgar recursos contra decisões de juízes estaduais, e a Justiça Militar, que julga os crimes militares. Agora, vamos explicar as instâncias, que são os níveis que os processos são julgados no Brasil. Para isso, trouxemos o advogado Maurício Guimarães, que vai ilustrar cada instância com exemplos práticos no campo do jornalismo. A primeira instância é onde o processo judicial tem início. Os juízes de primeira instância são responsáveis por julgar os casos de acordo com as leis e com os precedentes legais aplicáveis. Nessa primeira fase, são apresentadas as petições iniciais, as contestações e todas as outras peças necessárias para o julgamento do processo. As decisões tomadas pelos juízes de primeiro grau podem ser contestadas através de recursos, como apelações, para os juízes de segunda instância. Uma ação interessante que tramitou em primeiro grau, em primeira instância, foi uma ação promovida por um comerciante de Itanhaém contra o G1. Esse comerciante ele foi alvo de uma força-tarefa promovida pela prefeitura de Itanhaém, e essa força-tarefa conduziu à lacração do estabelecimento comercial dele. O G1 noticiou esse fato, o comerciante sentiu-se violado, lesado com esta matéria e processou o G1. Na ação, esse comerciante pediu uma indenização por danos morais, alegando que a matéria denegriu a imagem do comércio dele. O G1 foi citado para responder aos termos da ação. No prazo legal, ofereceu contestação, que é a defesa, alegando basicamente o direito à informação, o princípio constitucional do direito à informação. Disse mais: a notícia é verdadeira. E uma vez verdadeira a notícia, e havendo interesse público, e esses são os requisitos legais, o G1 exerceu o seu direito de informar. Nesse caso, houve manifestação do comerciante se insurgindo contra essa posição do G1, e depois houve uma decisão de primeiro grau, proferida pelo juiz titular da vara de Itanhaém, julgando improcedente a ação, dizendo, ora, o G1 apenas retratou um fato verdadeiro, e esse fato tinha, sim, interesse público e, portanto, dentro do limite constitucional do direito de informar. A segunda instância é composta pelos tribunais de apelação, que eles revisam as decisões proferidas em primeira instância. Geralmente são chamados de tribunais de justiça. Geralmente são chamados de tribunais de justiça nos estados ou tribunais regionais federais no âmbito federal. Os tribunais de segunda instância, eles analisam os recursos interpostos pelas partes, verificando se houve algum erro de interpretação da lei ou do procedimento durante o julgamento. Nas cortes de segunda instância, os processos são revisados por um colegiado de juízes e não por um único juiz, como na primeira instância. Isso possibilita uma análise muito mais aprofundada e plural de todos os casos. As decisões dos tribunais de segunda instância, eles podem ser novamente contestadas por meio de recursos especiais, isso no âmbito federal, ou extraordinários no âmbito estadual, que são dirigidos aos tribunais superiores. Um outro caso bastante interessante que vale a pena a gente reportar aqui é um caso que tramitou no Guarujá. Em primeira instância, ele tramitou no Guarujá. Foi uma ação promovida contra o jornal A Tribuna por uma pessoa que foi acusada no Guarujá de curandeirismo. Em síntese, ela oferecia gotinhas para tratamento de Covid-19 no meio da pandemia. E como essas gotinhas milagrosas, elas levavam à aglomeração, houve uma denúncia, a Guarda Municipal se dirigiu ao local junto com fiscais da prefeitura e conduziram essa senhora para a delegacia.
Esses fatos geraram, claro, um boletim de ocorrência pela prática de curandeirismo e o jornal acabou retratando, noticiando esse fato. E a notícia foi veiculada com base na descrição do boletim de ocorrência. Essa pessoa se sentiu lesada com a notícia, se sentiu violada e ingressou com uma ação de obrigação de fazer, pretendendo o direito de resposta. Ela queria que a tribuna se retratasse, né, no mesmo jornal, na mesma página e com o mesmo espaço. A ação foi julgada improcedente em primeiro grau e, em segundo grau, a 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença de primeiro grau, dizendo que a sentença era improcedente, que a pretensão dessa senhora era improcedente, porque a notícia era verdadeira. De fato, ela foi acusada da prática de curandeirismo, porque ela oferecia essas gotinhas milagrosas que protegiam as pessoas contra a Covid-19 e que não há que se falar em direito de resposta, na medida que a notícia era verdadeira, não houve abuso nem excesso quando da realização da notícia, e os fatos eram de alto interesse público. Portanto, a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a ação, foi confirmada em segundo grau, com base nesses fundamentos e especialmente na ampla liberdade do direito de informar. Já a terceira instância compreende tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal, STF, e o Superior Tribunal de Justiça, STJ. O STF é o tribunal mais alto do país e tem a função de garantir a aplicação da Constituição Federal, julgando, por exemplo, ações diretas de inconstitucionalidade e habeas corpus em casos envolvendo os direitos fundamentais. O STJ, por sua vez, tem a função de uniformizar a interpretação das leis federais em todo o Brasil, além de ser responsável por julgar recursos especiais que envolvam violação de legislação federal. Esses tribunais superiores não revisam o mérito dos casos, como ocorre nas instâncias inferiores, mas sim questões de direito, como a interpretação e a aplicação das leis. As decisões dos tribunais superiores são, em regra, definitivas, encerrando o processo judicial. O Supremo Tribunal Federal, no último dia 22 de maio de 2024, ele declarou ilegal, declarou inconstitucional a prática de assédio judicial contra os jornalistas brasileiros. O que é a prática do assédio judicial? A prática do assédio judicial, ela se caracteriza quando um jornalista, decorrente de uma matéria jornalística que ele realizou, de uma opinião que ele deu, ele é processado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas em diversas comarcas do país.